Olá, estudantes! Estamos no Bora Aprender Matemática. Sou a professora Gabriela Silva. E aí, esse é o material que a gente estava disponibilizando na live, né? Que por problemas técnicos a gente precisou encerrar e a gente vai dar continuidade aqui, tá certo? Então, prestem bastante atenção aqui na explicação como revisão para a provinha de vocês, tá? Então, a gente vai dar uma sequência de resolução de questões. Isso aqui era a explicação da live, eu vou apagar para a gente poder iniciar e compreender da melhor forma possível, tá? A gente vai começar agora por equação do segundo grau, lembrando que aqui no canal Bora Aprender Matemática, a gente tem bastante vídeos sobre equação de segundo grau, você pode aproveitar e fazer a sua playlist de revisão, porque nesse vídeo a gente vai estar trabalhando a equação de segundo grau, teorema de Tales e probabilidade, certo? Além do descritor 3, que é referente a algumas propriedades e características de triângulos, tá? Então, vamos lá, equação de segundo grau. Lembrando que aqui também eu tenho um vídeo que diz o seguinte, que é como resolver uma equação de segundo grau, né? Temos esse vídeo, amanhã também, no sábado, estaremos entrando o vídeo, tudo que você precisa aprender sobre a equação de segundo grau, que também serve como revisão para a prova de vocês, além dessa aula. Essa aula vai conter 10 questões, então fica por aqui para ficar por dentro de todo o assunto, tá? A gente tem aqui uma equação de segundo grau e eu quero que determine as raízes, suas raízes se existirem. Então, lembrando que a equação de segundo grau ela é dada como sendo ax ao quadrado mais bx mais c igual a zero, tá? Então, A é o termo que multiplica o x ao quadrado. Quem é que está multiplicando o x ao quadrado? Prof, não tem nada. Quando não tem nada aqui na frente do x, é 1. Então, aqui eu tenho A igual a 1, B igual ao valor que está multiplicando o x, então B é 3, certo? E C igual o termo independente. Quem é o termo independente aqui que não está multiplicando o x? É o menos 10, certo? Então, hoje a gente já sabe quem é A, quem é B e quem é C. A gente vai calcular agora o delta. Quem é o delta? Delta, a fórmula de delta diz o seguinte, delta é igual a B ao quadrado menos 4 vezes A vezes C, certo? Essa é a fórmula de delta. Então, a fórmula que a gente tem aqui, a gente apenas vai substituir os valores, tá? De A, B e C. Então, delta é igual a... Quem é B? A gente já tem aqui na equação, B é 3, então é 3 ao quadrado, certo? Menos 4 vezes A é 1, vezes C. Só que observe o seguinte, o meu C, ele é negativo, menos 10, ok? Como o meu C é menos 10, é negativo, então eu coloco ele entre parênteses, tá? Então, delta vai ser igual a quem? 3 ao quadrado, 9. Olha o joguinho de sinal. Menos com menos é mais. Então, 4 vezes 1, 4. 4 vezes 10, 40. Aqui está 40, ok? Então, delta é igual a 49. Observe que o valor do discriminante e o valor do delta, ele determina a quantidade de raízes que a minha equação de segundo grau pode ter. A gente sabe que a equação de segundo grau, ela pode ter, no máximo, 2 raízes reais, né? Certo? E aí, a gente vai ter o seguinte, quando o delta ele é positivo, eu vou ter 2 raízes reais diferentes, ok? Como é que a gente calcula essas raízes? Por Bhaskara. Então, a gente vai ter aqui que x é igual a menos b, mais ou menos raiz de delta, dividido por 2 vezes a. E aí eu vou ter o x' e vou ter o x duas linhas. Quem é x'? Menos b mais raiz de delta, dividido por 2 vezes a. Quem é x duas linhas? Menos b menos raiz de delta, dividido por 2 vezes a. E aí, resolvendo aqui, a gente vai ter, vou fazer desse ladinho aqui, em cima, para a gente visualizar melhor. X', quem é menos B? B a gente sabe que está aqui em cima, né? B é 3, então menos 3, mais, quem é raiz de delta? Quem é raiz
quadrada de 49, né? A gente já sabe que é 7 dividido por 2 vezes A. A é 1, então 2 vezes 1. Então, x' vai ser igual a 7 menos 3, 4, dividido por 2. X' é igual a 2. Essa é a nossa primeira solução, tá, gente? A segunda raiz, a gente faz a mesma coisa, só que eu mudo o quê? O sinal do meio. Eu sempre vou estar observando aqui esse sinalzinho aqui do meio, tá? Um é positivo e o outro é negativo. Então, aqui eu vou ter menos 3, menos 7, 2 vezes 1 igual a menos 3, menos 7, sinais iguais eu somo, né? Então, eu vou ter menos 10 sobre 2, vai dar menos 5. Então, a solução desse minha equação de segundo grau, ou seja, as raízes da minha equação de segundo grau, vai ser quem? Vão ser menos 5 e 2, certo? A gente resolve aqui a primeira questão. Então, observando aqui, é uma questão de equação de segundo grau. A gente resolveu achando as raízes, tá? Calculamos aqui, ok? Vamos para a próxima questão, que diz o seguinte. Vamos lá para a próxima questão. A próxima questão diz o seguinte. Também equação de segundo grau, estou colocando aqui, são 10 questões. Então, a segunda questão também é de equação de segundo grau. E ela diz o seguinte, determine as soluções reais da seguinte equação. De novo, eu quero a solução da equação. Então, se eu quero a solução, eu quero calcular as raízes, tá certo? Então, eu já sei aqui que a fórmula redutiva é ax ao quadrado mais bx mais c igual a zero, tá? Então, a fórmula que a gente vai ter aqui vai ser essa fórmula reduzida. Então, primeiro a gente identifica quem é A, quem é B e quem é C. Então, vamos lá. Quem é A nessa equação? A é o valor que está multiplicando x ao quadrado, então A é 2. B é o valor que está multiplicando x, então B é 12. E C é o valor independente, que é 18. Ok? Lembrando que se você tiver alguma dúvida, coloca aqui nos comentários, tá? Desse vídeo, aqui no YouTube, que eu vou estar sempre olhando, certo? O pessoal que vai fazer prova quarta-feira, aproveita para revisar. Então, aqui eu já sei quem é A, quem é B e quem é C. Vou calcular o delta. Delta, a gente sabe que ele é dado por essa fórmula aqui, né? B ao quadrado menos 4 vezes A vezes C. Isso aqui é o valor do discriminante, certo? E aí, ó, delta é igual a B ao quadrado. B é positivo, então eu já coloco lá 12 ao quadrado menos 4. Professora, é sempre essa fórmula de delta? É sempre essa fórmula, tá? Sem problema nenhum aí. Só substituindo os valores. Quem é A? 2. Quem é C? 18. A gente vai multiplicar aqui. Eu vou fazer aqui do lado, para ficar melhor para a gente visualizar. 12 ao quadrado é 144, menos 4 vezes 2, 8. 8 vezes 18, o sinal também é 144. Então, a gente tem aqui delta igual a 0. Professora, o que é que acontece quando delta é igual a 0? Quando delta for igual a 0, significa que a gente tem duas raízes reais iguais, tá? Delta é a raiz? Não, delta não é a raiz. Para a gente calcular a raiz, a gente vai lá para Bhaskara. Fórmula de Bhaskara aqui, ó. Menos B mais ou menos raiz de delta dividido por 2 vezes A. A gente vai ter x' e x duas linhas. Então, x' vai ser menos B mais raiz de delta sobre 2 vezes A. E x duas linhas vai ser menos B menos raiz de delta sobre 2 vezes A. E aí eu vou calcular já direto aqui o x', tá? Que vai ser igual a quem? Menos B, quem é B? A gente volta lá para o início. Tá aqui, B é 12. Então, menos 12 mais raiz de delta. Quem é delta? Zero. Quem é raiz de zero? Zero, né? Dividido por 2 vezes A. A é 2. 2 vezes 2, 4.
12 dividido por 4, menos 12, desculpa, dividido por 4, a gente vai ter como resultado menos 3. E aí, x duas linhas é igual a menos 12 dividido por 4, que é igual a menos 13. É a mesma coisa, porque aqui, ó, você vai mudar o sinalzinho, que lá aqui estava positivo, vai ficar negativo, eu vou subtrair de 0, né? Então, vai ficar menos 3 também. Então, como solução, a gente tem x1, x' igual a x duas linhas, que é igual a menos 3, tá certo? Solução para essa equaçãozinha. Gente, eu estou colocando aqui de forma completa essas duas questões cobrando fórmula resolutiva da equação de segundo grau. Por quê? Ela abrange tudo, todo conceito que é importante a gente saber, tá certo? A gente já entende os coeficientes, quem são os coeficientes, a gente já entende quem é o discriminante, que é o delta, a gente já compreende qual é a fórmula resolutiva. Professora, como é que eu faço para saber? Você tem que ter anotadinho aí no seu caderno essa fórmula resolutiva aqui, ó. Inclusive, a gente já resolveu bastante questões, né, aqui no canal. Então, qualquer dúvida, procure as questões aqui no canal. Vamos para mais uma questão, ainda de equação de segundo grau. Vou subir aqui para a gente visualizar melhor. E ela diz o seguinte: a equação do segundo grau, que tem os seguintes coeficientes, A, B, C, tá? E os valores. Então, vamos lá. Qual é a fórmula geral de uma equação, forma reduzida, desculpa, de uma equação de segundo grau? É A, x ao quadrado, mais bx, mais c, igual a zero. Então, ele quer saber qual é a fórmula resolutiva, certo? Qual é a fórmula resolutiva quando o meu x, ela fechou aqui, deixa eu abrir, quando o meu x, quando o meu a e o meu b e o meu c são determinados, tá? São determinados na minha equaçãozinha. Como é que a gente resolve? Na minha equação de segundo grau. Como é que eu identifico, como é que eu construo uma equação de segundo grau sabendo quem são os coeficientes? Pela forma reduzida da equação, tá? Ax ao quadrado mais bx mais c, certo? Então, a gente pega e substitui aqui. Deixa eu voltar com a tela. Voltando aqui com a tela rapidinho para a gente dar continuidade a essa questão, certo? Voltamos aqui. Vamos lá de novo para a questão que estávamos. Questão 3 de equação de segundo grau. As outras questões é aquilo que eu falo. Professora, são questões trabalhosas? Não. É uma outra questão que precisa um pouquinho mais de trabalho, mas que a forma de fazer a questão, ou as outras questões que terão, porque a gente pode ter outras questões, é simplesmente lembrando do conceito, tá certo? Então, aqui a gente voltou, a gente tem aqui ax ao quadrado mais bx mais c igual a zero. Então, quem é A aqui na questão? Ele disse que A é igual a 2. Então, eu vou lá e substituo. A é 2. 2x ao quadrado. Quem é B? B é menos 1. Então, eu já coloco ó, menos x. Quem é C? C é 5. Mais 5 igual a 0. A alternativa correta é x ao quadrado. No caso, 2x ao quadrado menos x mais 5, a letra C. Ok? Respondemos também a questão 3. Vamos para a questão 4. Questão 4 e 5 é referente ao teorema de Tales. O que a gente precisa saber do teorema de Tales? A gente precisa lembrar que o teorema de Tales diz o seguinte, que eu tenho 3 retas aqui paralelas, né? Ele já afirma na questão, dadas as retas paralelas A, B e C, calcule o valor de y. Então, eu tenho 3 retas paralelas, tá? Então, eu vou ter uma relação de proporcionalidade. Que relação é essa? Eu vou montar uma igualdade de frações, tá, gente? De forma bem
objetiva. Como? Seguindo a ordem da minha reta. Eu tenho aqui a reta transversal S, e eu tenho aqui a minha reta transversal R. Então, eu vou ter aqui 32 está para 8, assim como Y está para 6. Como é que a gente resolve? O produto dos meios é igual ao produto dos extremos, ok? E aí a gente resolve. 38Y é igual a 32 vezes 6, certo? Continuando aqui, a gente vai ter que Y é igual a 32 vezes 6 dividido por 8. Eu posso multiplicar e depois dividir, mas eu posso também simplificar. Porque observa o seguinte, 32 dá para dividir por 8. 32 dividido por 8 é 4. 4 vezes 6. A resposta aqui é 24 metros. A gente tem a solução. Então, como é que a gente resolve o teorema de Tales? Colocando a relação de proporcionalidade, seguindo a ordem aqui, tá? 32 está para 8, assim como Y está para 6. Depois a gente multiplica os termos, uma multiplicação cruzada, que a gente costuma chamar dessa forma. Então, a multiplicação cruzada, 32 vezes 6, Y vezes 8, ok? E aí a gente vai para a questão 5. Questão 5 diz o seguinte: qual o valor de x nesse termo aqui? Observe que aqui eu vou ter x em dois segmentos, né? Eu tenho esse segmento aqui até aqui, x mais 2, e aqui é o x, certo? Mas o que a gente faz? A gente segue a definição lá do Teorema de Tales, utilizando o Teorema de Tales, tá? E resolvendo aqui essa relação de proporcionalidade. Então, a gente diz o seguinte, que x mais 2 está para x, assim como 3 está para 2. Igualdade de razão, de frações, a gente multiplica esse termo com esse termo, e esse termo com o termo de cima. Então, eu vou ter aqui que 2 vezes, eu coloco entre parênteses, porque está multiplicando tudo, é igual a 3x. E agora a gente tem que multiplicar esse termo aqui, ó, 2 vezes x e 2 vezes 2, certo? 2 vezes x, 2x. A gente volta para uma equação do primeiro grau, né? 2 vezes 2, 4. Igual a 3x. Qual é a ideia? Passar tudo que tem termos, no caso a incógnita, tudo que tem x para um membro da minha equação, tá certo? Então, eu vou dizer que eu tenho aqui 3x menos 2x é igual a 4, tá? Tô passando 2x para lá, não tem problema. 3x menos 2x vai sobrar x, que é igual a 4. Essa é a solução. X é igual a 4. Entenderam? Então, é uma questão que aparenta ser maior, mas a forma de resolver é a mesma. Então, o que a gente precisa saber? Que na relação de teorema de Tales, né, uma relação de fecho de retas paralelas, com duas retas transversais, eu vou ter uma relação de proporcionalidade. O que é isso? Uma igualdade de razões, uma igualdade de fração. Como é que eu monto essa fração? Seguindo a ordem da minha reta, são os valores, aqui, ó, segmentos. X mais 2 está para x, assim como ó, igual a 3 está para 12. E assim, a gente segue a mesma ideia do Teorema de Tales, está certo? Multiplicando. E aí, estamos na questão 5 de Teorema de Tales. Vamos para a questão 6, que é referente à probabilidade, tá? Questão 6 é referente à probabilidade. E a questão 6 diz o seguinte: sorteando-se um número de 1 a 20, qual a probabilidade de que esse número seja múltiplo de 2? Gente, a última aula que a gente teve, uma live que eu fiz, inclusive foi a primeira live do canal, né, que correu tudo bem, a gente fez uma aula só de probabilidade. Foram quase 1 hora de probabilidade. Então, o que a gente precisa lembrar? A relação, né,
de probabilidade, que a gente já usa. A probabilidade de um eventual ocorrer vai ser o quê? O número de favoráveis dividido pelo número total, certo? Do meu espaço amostral. Então, eu tenho aqui um evento que eu vou estar sorteando, certo? Voltando para a questão, eu vou estar sorteando um número de 1 a 20. Qual a probabilidade desse número seja um múltiplo de 2? E aí eu vou calcular, eu vou identificar quem são os múltiplos de 2. Né? Primeiro, de 1 até 20, tá? Para poder calcular a probabilidade. Quem são os múltiplos de 2? Só eu fazer assim, multiplicar. Ó. 2 vezes 1, 2. Então, 2 é múltiplo de 2. 4, 6, 8, 10, 12, 14. São todos múltiplos de 2. 18 e, vou colocar aqui embaixo, 20. São todos múltiplos de 2, tá certo? Aí ele quer saber qual a probabilidade de eu retirar, sorteando esse número de 1 a 20, sortear o múltiplo de 2. Então, aqui é a fórmula. Se eu tenho os números de 1 a 20, qual é meu espaço amostral lá do evento? Total de elementos que seriam possíveis seria o 20 aqui, ó. Teria de 1 a 20, então teria 20 possibilidades. Só que eu só quero os múltiplos de 2. Quem são os múltiplos de 2? Esses aqui. Então, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tenho 10 valores que são múltiplos de 2. Então, simplificando aqui 10 por 20, a gente vai ter 1 por 2, que é igual a 0,5, ou 50%. Lá na aula de probabilidade, a gente viu que a probabilidade ela pode ser medida, né? Pode ser determinada com valores de 0 a 1 ou de 0% a 100%, tá? Sétima questão. Se lançarmos um dado perfeito, qual a probabilidade de sair um número menor que 5? Gente, a fórmulazinha que a gente vai estar usando aqui é só essa daqui, tá? De probabilidade, ó. Probabilidade do eventual ocorrer é só essa fórmula. É igual aos números favoráveis dividido pelos números possíveis totais, né? Então, eu quero que saia um número, né? Estou lançando um dado perfeito. O que é que significa isso? O dado ele não é viciado, ele não tem 2 faces, ele tem 6 faces no máximo, tá? Ele tem 6 faces no máximo, ele tem 6 faces, certo? E ele é menor que, eu quero tirar um número menor que 5. Então, eu tenho aqui, quem são os números menores que 5? 1, 2, 3, 4. Essas são as minhas possibilidades favoráveis para esse meu evento, que é lançar um dado perfeito e sair um número menor que 5. É importante em probabilidade a gente entender que a gente precisa tá dando uma olhadinha no enunciado, que às vezes a gente acha um número menor que 5. E aí inclui o 5, ou não faz a leitura direito, conta com 6, conta porque falou do dado. Então, assim, é uma questão de interpretação do problema, tá certo? Então, calma nessa hora aí. Então, a minha probabilidade vai ser igual a quem? Eu sei que o número total, qual é o número total de faces? Eu tenho 6 faces, né? No meu dado. E eu quero que saia um número menor que 5. Então, eu vou ter 1, 2, 3, 4. 4 sextos ou 2 terços, né? Que é a mesma coisa que 0,66 ou 66%, tá? Na aula de probabilidade, você pode até usar como revisão para assistir essa aula, vou colocar aqui nos cards e no box de informação, tem bastante coisa, tá? De probabilidade para a gente fazer. Bastante, como é que se posso dizer? Resolução de questões e a explicação do conteúdo. Então, você assistindo aquela live que está aqui no canal, você vai conseguir compreender melhor esse exercício, tá certo? Um saco contém, próxima questão, a questão 8, um saco contém 10 bolas idênticas, mas com cores diferentes. Olha aqui o total de bolas, 10 bolas idênticas, tá? De mesma espessura, de mesmo formato. Com cores diferentes. Opa, essa informação é importante, ó. Cores diferentes. Eu vou ter aqui 4
bolas roxas, certo? 2 bolas pretas e uma branca. A pergunta é, retira-se ao acaso uma bola, qual a probabilidade de retirada ser roxa? Olha a informação que ele quer, qual a probabilidade, o evento que eu quero que aconteça. A probabilidade de retirar uma bola roxa. Eu quero retirar uma bola roxa, esse é o evento. Então, como é que eu calculo a probabilidade? Vai ser o número favoráveis desse evento A acontecer, dividido pelos números possíveis, totais, né? Certo? Então, aqui os números favoráveis. Se eu quero bola roxa, eu vou olhar para as bolas roxas. Cadê aqui? Está aqui, ó. Eu tenho 4 bolas roxas. Então, essa informação é daqui, tá? 4 bolas roxas. Então, eu vou ter 4 favoráveis. No total de quantas bolas? Aqui, ó. Total de bolas. Vou até um T aqui de total. 10 bolas. Simplificando aqui, eu vou ter 2 por 5, que é a mesma coisa que 2 dividido por 5, 0,4 ou 40%. Professora, como é que a senhora achou 0,4? Dividindo, gente. Apenas dividimos, certo? Os valores aí. Aí a gente vai para a próxima questão. Probabilidade, eu estou passando rápido, porque a gente teve a live e fizemos bastante questões na live, vimos o assunto em si. E aí vem o descritor 3. Mais uma vez, a gente tem aqui. O descritor, ele trabalha a ideia de triângulos, né? Algumas características referentes a triângulos, certo? A gente tem uma aula aqui no canal, só do descritor 3, bem mastigadinho, bem explicadinho, tá, gente? Então, vocês já podem montar a playlist de vocês, ó. Como resolver uma equação de segundo grau, como que vai estar amanhã disponível, né? Tudo que você precisa saber para resolver a equação de segundo grau, certo? Vai estar amanhã no canal disponível, no sábado. Descritor 3 já está disponível. Probabilidade, a live de probabilidade, então está tudo disponível já. Então, monta a sua playlist e estuda até o dia da prova, ok? A gente tem aqui, então, a questão 9. De acordo com o triângulo abaixo, assinale a alternativa correta. Eu tenho aqui um triângulo. A gente sabe que o triângulo ele tem 3 ângulos, né? 3 vértices, aqui A, B e C, e 3 lados. Ele quer saber o valor de x, certo? E eu vou analisar aqui, porque todas as alternativas estão falando do valor de x. O que é que eu preciso saber? Que a soma dos ângulos internos de um triângulo tem que dar 180, tá? Essa informação é extremamente importante. Então, o que é que a gente faz? A gente soma os valores x mais 55 mais 35 tem que ser igual a 90 a 180, desculpa. 180 graus, tá? E aí eu vou ter quem? X vai ser mais 35 mais 55, né? Adicionando aí do lado. Sei que vocês estão fazendo o cálculo também. A gente vai ter 90 graus, certo? E aí, isso é igual a 180. E aí, de cara, a gente percebe, né, que número que é adicionado a 90, que dá 180, a gente já percebe que o resultado está bem simples, né, dessa questão. Vou apagar aqui para ficar melhor 180, para a gente não confundir. A gente tem aqui que x tem que ser igual a 90, certo? X é igual a 90. E, por sinal, aqui nas alternativas, vamos lá analisar. Não tem, só tem uma alternativa, que x é igual a 90 graus, e este triângulo é um triângulo retângulo, né? Só tem uma. As outras não teria. Poderia ter alguma outra pegadinha sobre o conceito de triângulo retângulo. Então, lembrando que o triângulo retângulo é aquele triângulo que possui um ângulo de 90 graus. Tá certo? Questão 9, ok. Gente, essa questão 9, essa parte do descritor, ela é bem simples, por isso que eu não coloquei mais questões aqui e frisei mais de probabilidade, apesar da gente ter tido a live. Botei 3 questões de equação de segundo grau, porque são questões que têm mais dúvida, tá certo?
Mas, como eu falei, a gente tem uma sequência de vídeos aqui no canal que vocês podem aproveitar como revisão, tá? A questão 10. Uma aluna desenhou o seguinte triângulo equilátero no caderno, como indica a figura abaixo, né? A figura não veio aqui, eu vou desenhar aqui para vocês. Tá aqui um triângulo e eu tenho aqui um ângulo, esse ângulo aqui. A, um ângulo A. Então, aqui eu tenho vértice A, B e C. Ele quer saber o valor do ângulo A. Qual é a informação importante referente ao triângulo equilátero? Certo? O triângulo equilátero, ele tem 3 lados iguais, certo? Ele vai ter 3 lados iguais. Ele vai ter também 3 ângulos iguais. Então, se aqui é A, eu posso dizer que aqui também é A. Posso dizer que aqui também é A. Certo? E que aqui também é A. Então, a soma desses 3 ângulos, eu vou ter A mais A mais A tem que ser igual a 180, porque a soma dos ângulos internos de qualquer triângulo é 180. Acorda aí, tá? Presta atenção. Então, eu tenho A mais A mais A. Então, eu vou ter 3A é igual a 180. Que número que multiplicado por 3 que dá 180? É só passar o 3 dividindo ali o 180. Então, a gente vai ter aqui como resultado A igual a 60 graus, certo? Esse é o nosso resultado. E por determinação, tá? Isso aí a gente pode usar sempre, por determinação, por isso, né, a gente acabou de provar, a gente já sabe que qualquer triângulo, seja qualquer valor do lado do triângulo equilátero, sempre o ângulo interno dele vai ser de 60 graus, gente. Então, percebam, eu estou aqui com 10 questões, tá? 10 questões referentes ao conteúdo abordado, que é equação de segundo grau, teorema de Tales, probabilidade e o descritor 3, que é referente a triângulos. A gente resolveu essas 10 questões, certo? E aí, já dei dicas e informações do que a gente pode fazer, porque existe uma playlist que você pode montar só para revisar essas questões, esse conteúdo e ver resolução de outras questões, tá? Então, eu venho desejar aqui para vocês bons estudos, certo? Bora aprender matemática aqui pelo YouTube, @matematicamente pelo Instagram. Então, deem uma olhada com carinho aqui no canal, que a gente tem várias questões, inclusive vários vídeos de resolução de questões, tá? Qualquer dúvida, deixa aqui nos comentários qual é a sua dúvida, que eu vou estar respondendo, ok? Boa prova e bons estudos para vocês. Fiquem com Deus. Até mais.